Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o segundo livro de Samuel, capítulos 5, 6, 7 e 8. Queremos agradecer a Deus. No dia de hoje nós vamos rezar, nós vamos meditar o nosso 100º dia. Hoje é o 100º dia do ano, já fazem 100 dias que nós começamos o nosso estudo bíblico. Então, muito obrigado a você. Vamos rezar juntos. O Padre reza pelas suas intenções, pela sua família, de uma forma muito especial, pela nossa perseverança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja. Parabéns, hoje nós completamos 100 dias desde quando nós iniciamos o nosso estudo bíblico. Nós vamos continuar caminhando nesse mês de abril. Nós temos 2 cartas de Samuel. Na verdade, são livros. Neste mês de abril, nós temos 2 livros de Samuel. Neste mês de abril, nós também teremos 2 livros dos reis. 2 livros dos reis. Então, são 4 livros que nós iremos meditar neste mês todo. Daqui a pouco, nós já estaremos na metade do nosso estudo. Se nós estamos no dia 100, significa que já estamos quase também na metade do mês de abril. Irmão e irmã, nós estamos vendo como que foi instituído, como que foi formado, como que foi sendo organizado esse período da história chamado monarquia. Nós temos primeiro o período dos patriarcas, o período da escravidão no deserto, o período da escravidão no Egito. Depois, quando o povo passa do Egito, eles entram no deserto. Depois nós temos um período onde as pessoas, as tribos se organizavam de forma mais localizada através de juízes. E aí depois nós temos, através de Eli, principalmente através de Samuel, a instituição, a bênção dos primeiros reis. O primeiro deles é Saul. O primeiro deles é Saul. E aí depois nós temos o segundo, que foi Davi. Mas antes de Davi, na prática, ele já havia sido coroado, já havia sido ungido, já havia sido instituído rei através de Samuel. Mas para ele se tornar rei de fato, para ele conseguir exercer a sua realeza, tinha ainda pessoas da casa de Saul que precisavam ser vencidas. Quem eram essas pessoas? A primeira delas, o filho. O filho era Isbaal, ou em alguns momentos aparece o nome Isbo. Vamos, para nós não errarmos, em alguns momentos vai aparecer um nome que na verdade significa a mesma coisa, vai aparecer o nome Isbosete. Isbosete ou Isbaal, que significa a mesma coisa. Então, esse Isbaal, ele precisava ser vencido. Ele foi vencido. Algumas pessoas que estavam próximos ali a dele, que eles começou a se envolver, tinham pessoas que eram líderes de bando, líderes de bandidos. Eles acabam matando ele. E antes de Isbaal ser morto, também foi morto. Nós vimos isso ontem. Uma pessoa que era o líder do exército do rei Saul, que era Abner. Então, Abner morreu, Isbaal morreu, e agora Davi, ele vai ser coroado rei, não apenas de Judá, não apenas daquela região onde depois seria a capital, mas ele é coroado rei de todo Israel. Vamos ver isso no começo do capítulo 5. Então hoje, Padre vai fazer uma exceção. Normalmente o padre só explica, mas existem 2 textos que são muito importantes para a Bíblia toda, 2 textos que são muito importantes e nós vamos lê-los hoje. O primeiro desses 2 é o menos importante, mas também muito importante. O primeiro deles no começo do capítulo 5 de 2 Samuel. Estando todas as tribos de Israel, vieram ter com Davi em Hebrom e disseram, Hebrom depois seria Jerusalém, vê,
Nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E Javé te disse: és tu que apacentarás o meu povo Israel. És tu quem será chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, até o rei em Hebrom, e o rei Davi concluiu com eles um pacto em Hebrom, na presença de Javé, e eles ungiram Davi como rei de Israel. Então, pessoas importantes ali de todo Israel vieram a Davi, disseram que eram ossos de Davi, que eram pessoas próximas a ele e queriam fazê-lo rei. E ali eles coroam Davi como rei. Então nós temos o momento que Davi ele é coroado rei. Nos 4 primeiros capítulos que nós vimos ontem, de 2 Samuel, nós vimos como que Davi foi vencendo possíveis adversários que poderia colocar em risco o seu reinado. Agora nós temos a coroação, nós temos aqui a instituição de fato, pelo menos visível aos olhos de todos, porque ele já tinha sido coroado, ungido por Samuel, mas aqui tem a instituição de fato de Davi como rei de todo Israel. E aí no capítulo 6, o padre disse ontem que Hebrom, Jerusalém, já tinha sido conquistada, e de fato foi isso, nós vimos no capítulo 2, mas aqui Davi, ele entra em Jerusalém trazendo a arca. A arca primeiro ficou em uma casa, e depois a arca vai recebendo um local de destaque ali próximo de Davi. Isso daqui nós encontramos no capítulo 6. O capítulo 7 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Ali nós temos a promessa que a casa de Davi, os sucessores de Davi, teriam a realeza, e esta casa de Davi, de fato, ela nunca seria destruída. Mesmo com corrupção, nós vamos ver isso nos capítulos 11 e 12, mesmo com corrupção, mesmo com erros, da casa de Davi sairia sempre o rei de Israel. Então aqui não é uma promessa de Deus, essa promessa é a partir de Natã, um profeta. Essa promessa de Deus, ela não é apenas para Davi, essa promessa é para toda a sua descendência. E aí depois o que nós vamos ver? Nós vamos ver Jesus como descendente de Davi. Por que Jesus é rei? Herodes não era rei. Por quê? O rei deveria sair de Israel, deveria ser da linhagem de Davi. Jesus era da linhagem de Davi. José, pai adotivo de Jesus, era da linhagem de Davi. Nossa Senhora possivelmente também era da linhagem de Davi. Mas São José seguramente era da linhagem de Davi. Então vejam esse texto. Esse texto ele é fundante. Esse texto ele é uma referência. Esse texto aqui ele é muito importante para nós conseguirmos de fato entender aquilo que foi o processo da monarquia, aquilo que foi o processo da casa de Davi se tornar a referência, uma referência instituída também por Deus, que todos os reis sairia do meio deles. Então o texto diz mais ou menos assim, nós estamos ali vamos começar ali no capítulo 7, versículo 7, diz assim: durante todo o tempo em que andeis com os israelitas, porventura disse a um só dos juízes de Israel que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel. Por isso, não edifiquei para mim uma casa de cedro? Eis que dirás ao meu servo Davi. Isso daqui é Deus falando para Natã, o profeta. Natã, vai e diz ao meu servo Davi. Assim fala Israel, rei dos exércitos. Foi eu que te tirei das pastagens onde pastoreavas ovelhas para seres chefe do meu povo, Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome de uma grande terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel e o fixarei para que habites neste lugar e não mais tenha que andar errante. Veja, te darei um grande povo, te darei terra, o povo não andará mais errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes, desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel. Eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. Javé te anuncia que ele te fará uma casa. Javé dizendo a Davi. Javé te anuncia que ele te fará uma casa. Aqui vem a promessa messiânica, a promessa do Messias, a promessa que esta casa jamais seria destruída. E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele
que terá saído das tuas entranhas e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, estabelecerei para sempre o seu trono. Então ele diz que alguém que saiu da entranha de Davi, aqui duas promessas principais. Deus ele diz assim: a casa de Davi jamais será destruída, ou seja, Davi ele terá sucessores, e esses sucessores que são do seu sangue, são da sua família, serão os reis. Segunda promessa, aquele que sair da entranha dele, que é um filho dele, será o autor, o construidor do templo, da casa que Deus terá para ele. E o texto continua: e se ele fizer, está dizendo de Samuel, o mal, castigá-lo-ei com vara de homem, com açoites de homens. Minha fidelidade não se afastará dele, como a tirei de Saul, que afastou-se diante de mim. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Então nós temos a promessa de Deus através do profeta Natã. E aí, depois, como resposta dessa profecia, nós temos a oração de Davi. Aqui uma oração muito bonita, onde Davi ele mostra sua pequenez, ele diz que Israel é um povo especial, e aqui ele promete fidelidade a Deus. A oração de Davi é uma oração muito bonita mesmo, que está entre os versículos 18 até o versículo 29 do 7º capítulo. Essa oração, essa resposta de Davi, depois de ouvir que ele seria o rei, que da sua entranha sairia alguém que iria construir o templo, que da sua casa, da sua descendência, sempre haveria alguém que iria reinar em Israel, até o rei último e o maior de todos, que é Jesus, que reina para sempre. Nós temos aqui Davi, ele agradecendo, e nós temos aqui o encerramento da oração de Davi dizendo assim: consente, pois, em abençoar a casa do teu servo, dizendo a Javé, a Deus, consente, pois, em abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença, porque és tu, Senhor Javé, que tens falado, e é pela tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Irmãos e irmãs, nós começamos aqui desde o dia de ontem de uma forma mais clara a ouvir falar sobre Davi. Então, cada vez mais nós vamos ouvir falar sobre Davi. Isso daqui vai até no final desse segundo texto, desse segundo livro de Samuel. E aí, quando nós vimos Davi, nós vamos ver isso amanhã e depois de amanhã de uma forma ainda mais clara. Davi é uma mistura de pecador e de uma pessoa buscando conversão. Davi, ele teve inúmeras falhas, nós vamos vendo que aos poucos vão sendo eliminados todos aqueles que podem causar algum risco para o seu reinado, mas aos poucos, quando ele erra, ele pede o perdão, ele pede a misericórdia de Deus, e também de uma forma assim muito clara, nós vamos percebendo que Davi, ele é uma pessoa de fé, ele é um homem que tinha fé. Porém, Davi, e aqui nós devemos ser muito honestos, Davi não é um grande santo, não é uma pessoa perfeita, tem muitos problemas aqui na sua realeza, mas mesmo assim, Deus ele faz uma promessa que da realeza, a realeza que foi instituída a pedido do próprio ser humano, e Deus aceitou, a partir daqui de Davi, ela seria sempre a partir da sua casa, seria sempre a partir de Judá. Quais são os dois pontos principais que nós vimos no dia de hoje? Um deles, não sei se é o principal, mas um deles, Jerusalém, aos poucos ela vai se tornando a capital. Por quê? Porque a arca vai ficar em Jerusalém. E aí ela não sai mais, só quando ela acaba sendo perdida daqui a alguns séculos. Então, a arca, a capital, o centro vai sendo Jerusalém. Por quê? Porque Davi, que era o rei, ele era de Jerusalém, ele era de Hebrom, ele era daquela região. Então, os seus sucessores também ficariam ali. Davi, que foi aquele coroado, Davi, que foi aquele que foi o grande rei, que foi aquele que através dele Deus prometeu que a sua sucessão iria continuar, Davi estava em Jerusalém. Então, Jerusalém vai se tornando a capital. E outro ponto, nós observamos que Davi, ele é aceito por todas as tribos, e através da promessa de Natã, naturalmente um profeta em nome de Deus, nós ouvimos que Davi, ele teria sucessão, e os seus sucessores iriam reinar, e Israel sempre teria um rei. Por fim, capítulo 8 é um capítulo que aqueles que quiserem podem ler. Nós temos aqui um resumo das vitórias das batalhas de Davi. Um resumo aqui de onde Davi foi guerreando, onde Davi foi vencendo, um processo aqui de toda a organização de Israel
para se tornar aqui uma grande nação. Então, com poucas palavras, de forma muito clara, primeiro Davi ele precisou vencer aqueles que eram da casa de Saul, aqueles que podiam causar perigo para ele. E aí com algumas coincidências, algumas talvez providências, algumas coisas que vão acontecendo, o filho de Saul é morto, de repente alguém que é o líder, o chefe do exército também é morto, e aí fica Davi sozinho. Depois Davi ele tem o reconhecimento das outras tribos. Depois Davi ele traz a arca para Jerusalém, e aos poucos Jerusalém ela vai se organizando, Davi vai vencendo muitos povos vizinhos, e aqui nós já temos como talvez a conclusão aqui do capítulo 8, Davi ele já está consolidado mesmo como rei. A realeza de Davi ela já está estabilizada. Israel começa a se tornar uma nação forte, principalmente em relação às nações vizinhas que eram pagãs, as nações vizinhas que combatiam com Israel. Davi aqui estava se transformando um rei de muita força, um rei de muito poder. E ele reinaria sobre todo Israel durante 33 anos, ali só em Jerusalém e Hebrom durante 7 anos. Podemos dizer, segundo o texto que nós temos, que Davi ele foi rei por aproximadamente 40 anos. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã nós temos também textos muito interessantes. Nós vamos vendo que Davi ele vai crescendo, ele vai se tornando cada vez maior, porém amanhã é um dos textos mais tristes da história de Davi. Nós vamos perceber como que Davi ele traiu a Deus, como que ele foi infiel, e através da sua infidelidade, como que depois ele pagou pela sua infidelidade. Então amanhã nós temos também 4 capítulos, segundo livro de Samuel, capítulos 9, 10, 11 e 12. Vão começar aos poucos, além do pecado de Davi, o grande pecado, um pecado de adultério terrível, vão começar algumas intrigas dentro da casa de Davi pela sua sucessão. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Quem é inscrito no canal, muito obrigado. Um agradecimento também, muito obrigado àqueles que assistem, que estudam, que leem e que também estão compartilhando os vídeos. Podem ter certeza. Peço a Deus todos os dias que Deus os recompense, os retribua por tanta generosidade, por tanto apoio. Sintam-se também evangelizadores. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.